E ele vai explicar para a gente uma grande treta mesmo, hein? Uma briga mesmo que está acontecendo entre o presidente do Vasco, Pedrinho, e o BAP, presidente do Flamengo. O Pedrinho, né, usou palavras ali contra o BAP, falando que ele era mau caráter, arrogante, soberbo, enfim. Soltou o verbo, o BAP não gostou nada dessa história e resolveu processar o Pedrinho. Falei com o Igor hoje mais cedo, falou, o Igor tá assim, por dentríssimo dessa história. Igor, conta pra gente, que eu imagino que isso esteja repercutindo muito por aí no Rio de Janeiro, né, com os principais mandatários aí dos dois, com os mandatários dos dois rivais, brigando desse jeito. Bem-vindo de volta, viu? Estou de volta, Luísa e amigos, para falar desse assunto aí. De fato, a questão deixou de ser institucional e passou a ser pessoal, né? O BAP entrou com esse processo, fez a petição inicial ontem, inclusive aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, resolveu colocar o Pedrinho, de fato, aí no banco dos réus, né, como acusado desses atos cometidos por ele, e cobra do Pedrinho indenização por danos morais de pelo menos R$40 mil, como está aí na matéria, e também a defesa do advogado BAP bate muito nessa tecla, quer um pedido de retratação do Pedrinho por conta dessa história toda. O BAP considera, como eu falei, que o Pedrinho extrapolou uma questão de uma crítica, uma ideia, ou uma questão institucional, trouxe esse debate, quando ele usou esses termos, né, mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo, hipócrita e irresponsável, trouxe essa discussão para um âmbito pessoal. E aí tentou desqualificar, na visão do BAP, né, segundo o advogado relata aqui na petição, a presente ação não discute futebol, mas discute o limite entre criticar um ato e desqualificar uma pessoa. Limite este que o réu, nesse caso o Pedrinho, ultrapassou de forma deliberada e pública até aqui não reparada, segundo o advogado, né, a defesa do BAP nesse processo. Então é um caso que ele nasce como uma crítica do Flamengo a questões envolvendo Palmeiras e Vasco, né, e Crefisa, primeiro a negociação propriamente, né, de venda da SAF do Vasco pro Lamarca Filho, né, pro Crefilho, como diz a torcida do Vasco, e o Marcos Lamarca que está negociando para adquirir a SAF vascaína por conta dessa relação de enteado com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Isso aí a gente está falando bastante aqui, inclusive, na nossa programação. E também por conta de um ofício, uma provocação que o Flamengo fez, né, uma notificação que o Flamengo fez à agência do Fair Play, falando, olha, o Vasco está lá contratando jogador, mas está pedindo empréstimo, dizendo que não tem condição de sustentar o caixa até sei lá quando, então, olha, dê uma olhada nisso aí. E o Pedrinho, de fato, reagiu, já tinha feito críticas ao BAP anteriormente, mas aí agora, quando ele fez nesses termos específicos, o BAP entendeu que precisava tomar uma medida judicial, e foi isso que aconteceu. Agora o caso vai percorrer aí, andar o trâmite na justiça. A gente tem a declaração do Pedrinho ali, a gente pode colocar na tela o que o Pedrinho falou? Vou falar da pessoa BAP, zero instituição, no caso Flamengo, tá? Estou falando do BAP especificamente. É mau caráter, arrogante, prepotente, soberbo e hipócrita. Essa foi a declaração do Pedrinho. E aí, Fabiola e PVC, como é que vocês veem toda essa briga aí? Eu vejo com preguiça. Eu vejo com muita preguiça. Falta de respeito mútuo, né? Porque assim, quando você fala que o cara é arrogante, ok, mas mau caráter, eu acho que, né, hoje todo mundo é mau caráter, né, no futebol. Aliás, o Juan acho que escreveu também na nota dele que o Caio é mau caráter. Todo mundo é mau caráter, a gente realmente banaliza uma palavra que é muito séria, sabe? Então você pode achar o BAP arrogante, sei de muita gente que eu converso que também acha. Mas aí você chamar o cara de mau caráter, eu acho que é um passo a mais. E aí também o presidente do Flamengo processar o Pedrinho também dar mais palco ainda para algo que só mostra a falta de civilidade no futebol. Eu acho que o BAP tem o direito de processar. Por causa do tom que o Pedrinho usou. O Pedrinho assumiu o risco. Se chama uma pessoa. Ele podia ter dito tudo que ele colocou no conteúdo da resposta quando o BAP diz que o Vasco está sendo isso. Essa frase é hipócrita por causa deste detalhe que outros clubes estão fazendo a mesma coisa. Outros clubes em recuperação judicial, como o Cruzeiro, estão contratando. Ele podia usar esse argumento. Quando você chama um mau caráter, arrogante, soberbo, hipócrita, ele assumiu o risco para ele, o BAP tem todo o direito de processar. O BAP se sentiu ofendido, ele vai à justiça processar. O que a justiça vai fazer a partir desse processo é outro problema. Aí daqui a pouco o Pedrinho processa o BAP, porque você entendeu que isso não tem fim? Não, tudo bem. O BAP podia ser grande,
E falar, deixa isso pra Mas lá. ele podia não ser grande e podia se sentir ofendido e ir para a justiça. A justiça dá esse direito a ele. O outro ponto é o seguinte, de fato, o que eu acho que o ponto central é a questão do fair play financeiro e a questão da integridade da competição. Eu acho que eu fui feliz no Finanças na semana passada e na retrasada quando eu falei a questão que para mim tem. A questão do Vasco ser comprado pelo Marcos Lamáquia, ela tem dois pontos que estão escalonados. O primeiro ponto que está acima de tudo, é a integridade da competição. É a integridade do Campeonato Brasileiro. Vai haver conflito de interesse? Vai haver. Quem vai analisar isso? A agência do fair play financeiro. O Flamengo pode entrar com um pedido para analisar essa questão, o fair play financeiro analisar que tem conflito ou que não tem e resolver os problemas. Se deu publicidade além da conta nesse sentido do Vasco, embora não se dê publicidade para outras questões. Mas, enfim, a integridade da competição é o primeiro ponto. Segundo ponto é recuperar instituições muito pesadas, como o Vasco, como o Botafogo, como o Cruzeiro. Você precisa recuperar essas instituições. Isso não está acima de ter a integridade da competição. Mas isso quem vai medir é a agência do fair play financeiro. Agora, ainda sobre Flamengo, tem mercado da bola rolando, né? Ontem veio a notícia, Igor noticiou sobre o interesse do Dinamo Moscou em relação ao Plata. Mas negociar com os russos é sempre complicado, então quero saber como é que está essa história. Igor, você pode contar os bastidores pra gente e também da iminente saída do Cebolinha, né? No fim, tá tudo ali conversado, na verdade, tentando ser conversado com os russos, o que não é fácil. Conta pra gente. Pois é, Luiz e amigos, muito dessa janela do Flamengo tem passado pela Rússia, né? Tanto em possibilidade de saída, quanto já na chegada frustrada, que não aconteceu, do Luiz Henrique, da negociação com o Zenit, que não avançou. Agora, essa situação envolvendo o Plata é uma proposta do Dinamo Moscou. Inclusive, tem um amigo nosso, foi jornalista, trabalhou com a gente, Fábio Aleixo, que trabalha lá de tradutor do Dinamo Moscou, só para exemplificar como o Dinamo Moscou se coloca como um lugar mais agradável para receber jogadores brasileiros e sul-americanos para facilitar a adaptação por lá. E o Plata é um desses caras que estão na mira. O Matheus Martins do Botafogo é outro jogador que está nesse fluxo também de sair do Brasil para ir para lá. Só que a questão é que o Flamengo, além de querer receber mais do que, enfim, os russos sinalizaram de início, também tem uma preocupação de tentar fazer com que esse pagamento eventualmente aconteça o mais perto possível de à vista. Ou seja, a iniciativa é que se por acaso o Plata for negociado, esse pagamento já vem de imediato para o Flamengo reforçar então o seu caixa, pensando também na janela que ainda está em curso para eventuais novos movimentos no mercado. Então, o Plata é uma possibilidade de ida para o Dinamo Moscou. O Cebolinha, para entender nesse mundo russo aí, quase chegou a fechar com o Krasnodar, mas o clube lá retrocedeu. O Cebolinha, que nesse momento tem um aval da diretoria para negociar sua saída, ainda que consiga resolver sua situação agora e saia até eventualmente, né, a custo zero, né, vamos dizer assim, sem necessariamente com desembolso de direitos econômicos agora, o Flamengo está disposto a abrir o caminho para que o Cebolinha ache um novo lugar, um novo lar, aí, já que o contrato dele acaba no final do ano, já se sabe que ele não vai renovar, então pelo menos anteciparia aí essa questão do alívio da folha salarial com a saída do Cebolinha. Então, são situações que tem perpassado aí o mundo russo, né, o mercado russo. Plata, então, é a possibilidade mais recente, mais nova de saída no Flamengo. Claro que a diretoria vai colocar seus limites aí, suas necessidades, o entendimento que é importante para que, enfim, não saia com um valor tão desvalorizado assim na comparação do que ele veio, né, do Al-Sadd um tempo atrás. E faltam 9 dias úteis, né, para o fim da janela, né? Então, liberando 2 jogadores, vai ter que resolver aí se vale a pena, se não vale, avaliar tudo isso. Ô Igor, fica mais uns minutinhos com a gente vai para o break, mas você segue com a gente, pode ser? Tô aqui para isso. Tá aí. Então vamos lá, gente. Última parada do De Primeira nos minutos finais. A gente segue no YouTube e daqui a pouco a gente volta. Um jeito, né, esse Igor, né? Ele é demais. Ele é elegantérrimo, né? Hoje eu já falei isso para ele, o quanto que ele é elegante. Envolvendo o Flamengo ainda, o Flamengo ficou sabendo, né, o caminho dele na Libertadores. O Independente Del Valle vai ser o adversário do Flamengo nas quartas de final, porque o jogo de ontem, né, tinha sido adiado por conta do terremoto, mas aí lá na Colômbia, o Independente Del Valle venceu o Tolima por 3-1, já tinha vencido o primeiro jogo, então vai enfrentar o Del Valle. Tem altitude, né, Quito, 2.800 metros acima do nível do mar. O Flamengo decide em casa.
E o Del Valle é considerado aquele adversário ali, né? É uma pedra no sapato de alguns brasileiros. Cheio de seleção, jogadores da seleção equatoriana. Time forte, né, PVC? PVC fez o jogo. Ontem não jogou tão bem. Não tá jogando. Eu acho o Flamengo muito mais forte que o Independente Del Valle. Mas o Independente Del Valle foi o clube que aplicou a maior goleada que o Flamengo já sofreu na história das competições sul-americanas. Um 5-0 em 2020. Mas tem tempo, hein? Tem tempo. É um time organizado, bola parada muito perigosa. O time fez 14 gols na Libertadores. Foram 6 de bola parada, muito pelo alto. O Charlie Gonzalez é um bom centroavante, não é tecnicamente brilhante. Não é um time refinado, o Flamengo é muito melhor que o Independente Del Valle, acho que vai passar. Mas é um adversário para ter atenção, especialmente com contra-ataque e bola parada. Igor, os flamenguistas ficaram preocupados com esse adversário ou tão de boa, são melhores, para vencer tem que passar por todo mundo? Pela chave que estava desenhada no sorteio, era o esperado, né? A lógica dá esse confronto Flamengo Independente Del Valle. Inclusive, PVC, os caras já conseguiram ganhar Recopa aqui no Maracanã, né? Lembramos também naquela fase mais forte do Del Valle ali naqueles idos de 2020 e 2021. Mas tem o elemento altitude, claro, que ajuda a embaralhar um pouco mais o confronto, né? Mas, enfim, o Flamengo tem a vantagem de resolver isso em casa, no Maracanã, então para esse duelo realmente não voltar com um resultado muito absurdo desse confronto fora de casa quando for lá para Quito fazer essa partida. E assim, para quem passou do Cruzeiro, acho que baixa um pouquinho da tensão de enfrentar um brasileiro forte do jeito que é o Cruzeiro e tal. É um adversário teoricamente mais fraco agora, mas com essas nuances aí que o PVC e eu acabamos de falar agora, envolvendo esse enfrentamento aí com o Independente Del Valle. Então, enfim, a torcida estava otimista em relação à Libertadores, acho que continua, mesmo com essa passagem do time equatoriano. É isso, né? Vamos ver a chave ali, enquanto a gente volta do break. O lado do Flamengo, que é o lado de cá, né? Do lado do Corinthians. Então, pega Flamengo e Del Valle, e aí pega o vencedor de Estudiantes e Corinthians, lado de cada chave. Do outro lado, LDU e Palmeiras, Platense e Fluminense. Eu acho a LDU e Palmeiras mais difícil do que... Voltamos. A gente estava vendo o chaveamento da Libertadores, mas a gente voltou. É hora de despedir do Igor. Igor, obrigada, viu? Beijo para você, bom trabalho. Valeu, gente. Abraço. Até